Há algo que só quem já enfrentou momentos difíceis entende. Na hora da dor, do vazio e das tempestades, nada externo consegue realmente sustentar o coração. É por isso que eu te convido, com todo o meu amor e sinceridade, a fazer da palavra de Deus parte de quem você é. Não apenas algo que você lê de vez em quando, mas algo que vive dentro de você, que molda seus pensamentos, que fortalece sua fé e que guia seus passos. Permita que as Escrituras entrem na sua alma. Busque-as sempre que puder. Reserve minutos do seu dia para deixar Deus falar com você através delas. Grave versículos no coração como quem guarda um tesouro. Medite neles quando estiver bem e também quando tudo estiver confuso. Porque chegará o dia em que você precisará de algo sólido para permanecer de pé e será justamente aquilo que você plantou no seu interior que te dará força. Quando a vida mudar de direção, quando as estações forem incertas, quando o inesperado bater à porta, é a palavra guardada dentro de você que te sustentará. Não são sentimentos, não são emoções passageiras, não são opiniões humanas, é a voz de Deus ecoando dentro da sua alma que te fará permanecer. E se essa palavra estiver realmente enraizada em você, então você não apenas sobreviverá, você vencerá. Não pela sua força, mas pela graça de Deus. Não pela sua capacidade, mas pelo poder que flui daquilo que o Senhor já declarou. Porque tudo o que é sustentado pela palavra jamais desmorona. E existe um motivo profundo pelo qual Deus nos chama a meditar na sua palavra. Ele sabe que só cresce dentro de nós aquilo que alimentamos todos os dias. Por isso, em Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3, está escrito que feliz é aquele que encontra prazer na lei do Senhor e nela medita continuamente. Esse homem é comparado a uma árvore plantada junto a águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas nunca murcham. E tudo o que ele faz prospera. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele não falava apenas de sementes, mas dos diferentes estados do coração humano. Ele disse que algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros as comeram assim como muitos ouvem a palavra, mas ela não encontra espaço para permanecer. Outra parte caiu em solo raso, cheio de pedras. Essas sementes até brotaram depressa porque houve entusiasmo no início, mas não tinham profundidade. Então, quando o calor das lutas se levantou, secaram rapidamente porque não possuíam raízes firmes. Havia também sementes que caíram entre espinhos. Elas chegaram a crescer, mas foram sufocadas pelas preocupações da vida, pelo peso do dia a dia, pelo excesso de distrações que tentam roubar nossa fé. E assim, nunca frutificaram. Mas Jesus também falou de um quarto tipo de solo, a boa terra. O coração que recebe a palavra guarda, protege e permite que ela crie raízes profundas. E nessa terra fértil, a colheita é abundante 100, 60, 30 vezes mais do que foi plantado. Assim é na vida de quem acolhe a verdade de Deus. A palavra se transforma em vida, força e fruto. O que torna essa parábola tão extraordinária é o seu significado. Jesus não estava apenas descrevendo sementes, mas revelando a realidade espiritual que enfrentamos quando a palavra tenta encontrar espaço dentro de nós. O ensinamento é profundo, é direto e nos mostra com clareza os obstáculos que tentam impedir nosso crescimento na fé. Em Marcos capítulo 4, versículos 14 a 20, está escrito que o semeador espalha a palavra. Mas nem todos os corações reagem da mesma forma. Alguns ouvem, mas o inimigo vem rapidamente e arranca o que foi plantado, antes mesmo que crie raiz, como a semente que cai à beira do caminho. Outros recebem a palavra com entusiasmo, com emoção, como a semente em solo pedregoso. Eles começam bem, mas quando surgem as provações, quando as lutas apertam, quando a fé é testada, eles desmoronam, porque não desenvolveram raízes profundas.
Há ainda aqueles que recebem a palavra, mas a permitem crescer entre espinhos. E os espinhos representam as preocupações desta vida, o peso das responsabilidades, o engano das riquezas, o medo, a ansiedade, tudo aquilo que tenta sufocar a voz de Deus dentro de nós. E assim, mesmo tendo sido plantada, a semente não frutifica. Mas existe um último grupo, o solo fértil, aquele que ouve, entende, acolhe e protege a palavra. Nesse coração, Deus faz brotar fruto, e o fruto é abundante. Não porque a terra seja perfeita, mas porque ela se abriu, se entregou, permitiu ser transformada. É a partir dessa explicação que entendemos os 3 grandes desafios espirituais que enfrentamos ao ouvir a palavra. Primeiro, o ataque direto do inimigo, que tenta roubar aquilo que Deus plantou em nós antes mesmo que cresça. Segundo, as aflições e pressões que vêm para testar nossa fé e derrubar aqueles que não criaram raízes profundas. E terceiro, o sufocamento causado pelas distrações, preocupações e ilusões deste mundo que tentam abafar o que Deus está construindo dentro de nós. Somos atacados em 3 direções diferentes quando recebemos a palavra. E precisamos lutar contra as distrações, contra o peso das preocupações, contra a ansiedade e todos os ruídos deste mundo que tentam abafar aquilo que Deus plantou em nós. É por isso que eu te digo, seja alguém que escolhe orar, não apenas quando tudo desaba, não apenas quando a dor aperta, mas orar como quem respira, porque existe sim um adversário que tenta roubar a semente da fé antes que ela floresça. Mas um coração que ora permanece desperto, protegido, atento. Um coração que ora não permite que o barulho do mundo silencie a voz de Deus. Um coração que ora mantém a palavra viva, guardada e fortalecida. Quando você separa tempo para conhecer o Senhor por si mesmo, quando você busca a presença de Jesus com intencionalidade, algo dentro de você começa a mudar. Não é uma mudança superficial, é transformação profunda. A alma se alinha, a mente se renova, o espírito ganha força. E é nesses momentos, nesses encontros silenciosos, pessoais, íntimos, que Deus começa a se revelar de maneira única. São nesses encontros de eu e ele que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. São nesses momentos que você entende quem Deus realmente é, não apenas porque ouviu alguém falar, mas porque tocou a presença dele, porque sentiu o cuidado dele, porque percebeu que ele te vê, te ouve, te conhece e te chama pelo nome. É nesses encontros íntimos com Deus que nossa alma encontra a força que não vem de nós. É ali, nesse lugar secreto entre você e o Senhor, que nasce a coragem para caminhar em meio a um mundo que tenta nos silenciar, coragem para permanecer firmes quando as trevas tentam nos intimidar, coragem para olhar para o inimigo e declarar com autoridade que Jesus Cristo reina sobre tudo. Assim como o profeta Isaías teve uma visão poderosa da grandeza de Deus, também nós precisamos ser lembrados de quem Ele realmente é. Mas ao invés de citar o mesmo trecho, quero trazer outra revelação igualmente profunda, que ecoa a mesma verdade e manifesta o mesmo poder. Em Salmos capítulo 91, versículos 1 ao 4, está escrito: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do inimigo e da peste destruidora. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo e proteção. Essa também é uma revelação grandiosa sobre quem Deus é. Ele não apenas vê os nossos caminhos, ele vai à frente. Ele não apenas conhece os perigos, ele nos cobre com sua fidelidade. Ele não apenas sustenta, ele guarda, protege e livra. Nada escapa às suas mãos. Nada o surpreende, nada o limita.
Deus está no controle absoluto. Ele é totalmente soberano. Ele é aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe e aquele que tudo pode. Ele é o Deus que derruba muralhas, abre portas, transforma cenários e fortalece os cansados. Ele é o Deus que conhece o teu nome, e mesmo quando você ainda não o conhecia, Ele já te chamava de volta para perto. Ele já te cercava com sua graça. Ele já te preparava para viver algo maior. E quando essa verdade alcança o coração, a fé se renova. A alma descansa. O medo perde força. Porque você começa a entender que não está nas mãos do acaso, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Existe um chamado de Deus que atravessa gerações, um convite que ecoa na alma humana desde o princípio. Voltem-se para Ele, porque somente nele existe salvação, descanso e vida verdadeira. Mas ao invés de repetirmos o mesmo versículo, quero trazer outra declaração igualmente poderosa, que revela a mesma grandeza e autoridade do Senhor. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, está escrito: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma verdade que o mundo não pode apagar. Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos. E um dia, diante da sua glória, cada criatura reconhecerá isso, não importa o poder, a posição, a força ou o domínio humano. O nome de Jesus permanece acima de todos. Quando ficamos em silêncio diante de Deus, precisamos lembrar quem está diante de nós. Não é um ídolo feito por mãos humanas. Não é um líder terreno. Não é alguém limitado pela fraqueza. Ele é o próprio Criador. Ele é aquele que sustenta o universo com a sua palavra. Ele é aquele diante de quem montanhas tremem e mares se calam. A Bíblia nos afirma que não existe ninguém comparável ao Senhor. Nada pode ocupar o lugar que pertence somente a Ele. É por isso que o nosso coração precisa permanecer alinhado. É por isso que nossa vida precisa ser centrada em Deus. Nada e ninguém pode disputar o primeiro lugar em sua alma. Nem medo, nem ansiedade, nem dores, nem pessoas, nem circunstâncias. O trono do seu coração tem um único dono, e esse dono é o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor Jesus, eu elevo a minha voz para engrandecer o teu nome. Quando nos aproximamos da tua palavra e deixamos que ela encontre espaço dentro de nós, peço que o Senhor nos ajude a guardá-la como tesouro precioso, a protegê-la e a mantê-la longe de tudo o que tenta apagá-la do nosso coração. A tua verdade nos lembra, em Tiago capítulo 1, versículo 22, que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E é justamente nessa obediência silenciosa, diária e sincera, que encontramos a verdadeira bem-aventurança. Por isso, Pai, ao meditarmos na tua voz, recebemos com alegria a bênção que acompanha aqueles que escolhem viver o que tu ensinas. Também está escrito em Salmos capítulo 19, versículo 8, que os teus mandamentos são retos e alegram o coração, e que os teus preceitos iluminam os olhos. Então, Senhor, ajuda-nos não apenas a ler a tua palavra, mas a encontrarmos nela alegria, luz e direção. Que cada versículo lido seja como água viva para a alma cansada, como descanso para a mente inquieta. Clamo para que nada roube de nós aquilo que o Senhor planta. Se a decepção tentar nos ferir, se a angústia bater à porta, se as circunstâncias se moverem contra nós, que a tua palavra seja a força que nos levanta e o abrigo que nos guarda. Que ela seja a voz mais alta dentro de nós, acima de qualquer confusão, dúvida ou medo. Peço que o Senhor me cubra com a tua paz, aquela paz que a tua palavra descreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, uma paz que excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente. Que essa paz seja o escudo que me protege,
Que tua presença silencie as inquietações e acalme tudo o que tenta se levantar contra mim. Peço também que o Senhor frustre toda a estratégia das trevas. Que nenhum plano do inimigo prevaleça. Que nenhuma palavra mal intencionada, nenhuma influência destrutiva, nenhuma presença enviada para roubar minha paz consiga atravessar o muro da tua proteção. Guarda-me, Senhor, não apenas do que é visível, mas do que tenta se mover no oculto. Que a tua luz dissipe toda a sombra. A tua palavra em Salmos, capítulo 121, versículo 7, me lembra que o Senhor nos guardará de todo mal e protegerá a nossa vida. É por isso que descanso em ti, Senhor. Eu confio plenamente no teu cuidado. E peço que mesmo quando vozes se levantarem contra mim, quando pensamentos tentarem me derrubar ou circunstâncias parecerem maiores do que minhas forças, que o Senhor levante o teu escudo ao meu redor e me defenda. Protege a minha paz e faz florescer a alegria da tua palavra, mesmo em meio às provações. Purifica o meu coração, Senhor. Remove tudo o que não combina com a tua santidade. À medida que mergulho na tua palavra, ilumina o meu entendimento e abre meus olhos para enxergar o que sozinho eu não conseguiria ver. Derrama sabedoria sobre mim, aquela sabedoria que vem do alto, pura e transformadora. Ajuda-me a crescer no conhecimento que vem de ti. Porque enquanto alguns confiam em sua própria força ou nos recursos deste mundo, eu escolho confiar somente em ti, Senhor Jesus, aquele que permanece fiel e verdadeiro em todas as coisas. Peço ainda que o Espírito Santo mantenha sempre viva em mim a memória da tua bondade. Que meu coração nunca se esqueça do quanto o Senhor já fez, já curou, já libertou e já transformou. Capacita-me a exaltar o teu nome com sinceridade e gratidão. A tua palavra em Salmos, capítulo 34, versículo 4, diz que quando buscamos o Senhor, Ele nos responde e nos livra de todos os nossos temores. É essa promessa que segura o meu coração. Por isso, Senhor, continua te revelando a mim através da tua palavra. Que cada leitura seja um convite a ser moldado, confrontado, renovado e transformado. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é socorro presente em cada momento de aflição. Minha esperança, minha fé e minha expectativa estão firmadas em ti, porque a tua palavra nos garante em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que te encontraremos quando te buscarmos de todo o coração. Ajuda-me a permanecer firme nas tuas promessas. Promessas como a de Isaías, capítulo 58, versículo 11, que declara que o Senhor nos guiará continuamente, fortalecerá nossa alma e renovará nossas forças como um jardim bem regado. Que tu me encontres fiel à tua voz, obediente ao teu caminho e guardando tua palavra como quem protege um tesouro precioso dentro do coração. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas conhecer a tua palavra, mas também a vivê-la com sinceridade. Que cada mandamento teu seja guardado com zelo, para que nossos passos sejam guiados por ti e para que nossa vida revele quem realmente seguimos. Livra-nos da hipocrisia de declarar fé com os lábios, mas negar essa fé com atitudes. Que sejamos cristãos, não só de palavras, mas de prática, de postura, de coração entregue. Espírito Santo, desperta em nós o desejo profundo de meditar na tua palavra. Faz nascer em nosso interior uma disciplina santa, um hábito diário de buscar as Escrituras com atenção e reverência. Que esse tempo contigo seja prioridade, alimento e refúgio. Sabemos que precisamos da tua palavra mais do que percebemos, porque ela transforma o que somos. Ela molda nosso caráter, corrige nossos caminhos, confronta nossa carne e nos forma como vasos que o Senhor pode usar. Eu creio que tua palavra rompe pensamentos egoístas, desfaz ideias enganosas e purifica intenções que não vêm de ti.
Creio que tua palavra muda minha visão, minha atitude e até o modo como enxergo a vida. É por isso que me agarro à tua verdade, porque ela é viva, eficaz e poderosa. Ela corta o que precisa ser removido, cura o que precisa ser tratado e ilumina o que estava obscurecido. Ela sonda minha alma, revela o que está escondido, julga motivações e realinha o coração com a tua vontade. Peço, Senhor, que tua palavra venha sobre nós como fogo purificador, queimando tudo o que não te agrada. Que ela destrua ciclos de erro, quebre vícios, derrube fortificações espirituais levantadas contra nós. E que, ao mesmo tempo, construa dentro de nós um caráter santo, uma fé sólida, uma vida firmada na rocha. Que tua palavra seja o espelho que me mostra quem eu realmente sou diante de Cristo. Que ela me confronte com a verdade, mas também me leve para mais perto da tua graça. E que, assim como uma lâmpada que ilumina o caminho em meio à noite, tua palavra me guie em cada decisão, revelando a tua vontade para a minha vida e mostrando o caminho correto quando eu não souber para onde ir. A tua palavra em Salmos capítulo 119, versículo 105, diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que essa luz nunca se apague dentro de mim. A tua palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 16, nos ensina a deixar que a mensagem de Cristo habite ricamente em nós, ensinando e aconselhando uns aos outros com sabedoria. Que isso seja verdade em nossa vida. A tua verdade em Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 22, nos lembra a prestar atenção às palavras do Senhor, a guardá-las no coração, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo. Que assim seja para nós. E a tua voz, em Isaías capítulo 45, versículos 5 ao 6, declara que tu és o Senhor, e não há outro. Tu és Deus, e nenhum outro existe além de ti. Que essa verdade esteja gravada em nosso espírito, e tua misericórdia nos chama, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Invoquem-no enquanto está perto. Que essa voz ecoe dentro de nós, todos os dias da nossa vida. Antes de encerrarmos, eu te peço algo simples, mas profundo. Se esta palavra falou com você, não deixe que ela pare aqui. Inscreva-se no canal, porque juntos caminhamos mais fortes. Deixe seu gostei, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que estão precisando de esperança. E compartilhe esta palavra. Quando você compartilha a palavra de Deus, você se torna um instrumento nas mãos do Senhor para tocar corações que talvez nunca ouviriam esta verdade de outra forma. Que Deus te use para espalhar luz, que Deus te use para restaurar corações e que a palavra que hoje te alcançou seja a mesma que alcance muitos através de você.